Ok. Saudações, amados irmãos, graça e paz seja com cada um de vocês neste sábado, 30 de maio de 2026. Que a paz do Senhor Jesus, a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de nós nesta sala de estudo da verdade presente e avançada. Estudos proféticos para o povo adventista, aqueles que buscam conhecimento, Conhecimento apurado, baseado na Bíblia e no espírito de profecia. O tema que vamos estudar nesta tarde sabática tem como título A Colheita de uma Grande Multidão, a maior campanha evangelística que o mundo nunca viu. Deus tem um plano maravilhoso para a sua igreja, para cada um de nós que cremos na verdade adventista. Todos aqueles que realmente almejam ver Jesus voltar nas nuvens, aqueles que querem ver o evangelho triunfar de forma espetacular no mundo, aqueles que olham para esse mundo, mas com muita tristeza ver tantas vidas sendo ceifadas e, na maioria dos casos, ceifadas, mas sem ser salvos, sem a salvação, sem conhecer de Jesus, pessoas entregues às drogas, os vícios, as prostituições, guerras, conflitos no mundo, misérias, doenças, cada vez mais, e a terrível epidemia de câncer que logo o mundo vai experimentar, vai ver por causa do estilo de vida e invenções que as pessoas estão fazendo para melhorar a saúde, melhorar as tecnologias, enfim, irmãos. O mundo vai sofrer muito, muito, muito. O inimigo vai fazer a maior desgraça nesses últimos dias. Mas ainda bem, temos um Deus todo-poderoso que também está preparando a maior campanha evangelística que o mundo nunca viu. Muitas almas serão resgatadas pelo servo de Deus na hora undécima, na última hora parabólica de Mateus, capítulo 20. Então, a grande colheita ainda está por vir, mas Deus quer primeiro selar as primícias na sua amada igreja, a igreja adventista do sétimo dia. As primícias serão seladas na igreja. Essas primícias, segundo João, Apocalipse capítulo 14, João no Apocalipse 14, verso 4, diz que as primícias são 144 mil. E no capítulo 7, Apocalipse 7, verso 1 a 8, vemos o selamento deles antes do sopro dos 4 ventos. E a serva do Senhor diz que esses ventos simbolizam a marca da besta, o decreto proibindo os homens comprar e vender. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 152. Então, antes de entrar nessa última crise, Deus vai selar o seu exército, as primícias, os 144 mil, os quais darão uma resposta contundente à marca da besta. Uma resposta adequada, poderosa, contundente a esse sistema diabólico que logo o mundo vai ver. Por isso não podemos estar dormindo como adventista do sétimo dia. Você que tem essa mensagem, você que foi tocado pelo Espírito Santo para se fazer parte da igreja adventista, Deus tem um plano para você. O inimigo, com certeza, está trabalhando para desfazer desse plano, para destruir esse plano na tua vida, para que você não seja um servo, uma serva de Deus, alguém que Deus pode usar na reta final para derrotar Satanás na sua última tentativa de mergulhar o mundo numa crise religiosa, política, econômica que a humanidade nunca viu. Por isso, amados irmãos, você e eu temos o privilégio, pela graça e misericórdia de Deus, não porque você merece, não porque nós temos algum mérito, não. Temos o privilégio, pela graça de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, o privilégio de ser selado, de se preparar para fazer parte desse exército de Deus na reta final.
144 mil primícias, 144 mil guerreiros adventistas do sétimo dia. A serva do Senhor, Ellen White, fundadora da Igreja Adventista do sétimo dia, profetiza do Senhor, nos diz: esforcemo-nos com todo o poder que Deus nos deu para estarmos entre os 144 mil. Devemos nos esforçar. O inimigo lógico vai dizer para você: não é para estudar esse tema, é algo que não faz, não é de salvação, não é ponto de salvação. É isso que Satanás vai falar para muitos irmãos. Não é ponto de salvação, não é para se esforçar para fazer parte desse povo, né? Imagina, Deus, isso é simbólico, não tem nada a ver com a salvação de vocês. São as falácias de Satanás. Ele não quer que você se esforce para fazer parte desses selados que Deus está preparando antes da saída do decreto dominical. O que o inimigo quer fazer é que você fique dormindo, que nós, como povo de Deus, caiamos no sono espiritual, dormindo, enquanto Satanás está fazendo os últimos preparativos para mergulhar o mundo numa crise estupenda, gigantesca, horrorosa, proibindo a liberdade religiosa de uma vez por todas. Então, por isso, irmãos, João viu que os 4 anjos devem segurar os 4 ventos até finalizar o selamento dos 144 mil. Apocalipse, capítulo 7, verso 1 a 4. Eles têm que segurar. Mas o que simbolizam esses ventos? Simbolizam a última crise. Não é uma guerra mundial, terceira guerra mundial, guerra entre as nações, mas é um conflito, é uma guerra espiritual envolvendo a segurança do povo adventista do sétimo dia, que recebeu as últimas verdades, as últimas mensagens da parte de Deus para salvar o mundo, para salvar a humanidade. Então, o inimigo fará tudo que depende dele, com seu poder satânico, com seu poder despótico, ditatorial, proibindo você estudar esse tema. Ele fará tudo para impedir o selamento dos 144 mil. Ele fará tudo para disseminar boatos, falsas teorias, contendas, teorias nada a ver, teorias falaciosas sobre o número 144 mil. Ou sim, ele fará tudo para que esse número nunca saia do papel. Mas Deus é todo-poderoso. Ele vai selar os seus servos antes de entrar nessa última crise. Aliás, a esperança da igreja é Deus tem que intervir nela. Deus tem que fazer um milagre poderoso, selando os fiéis e eliminando aqueles que não querem nada com a palavra de Deus. Deus vai fazer essa obra e o inimigo, com certeza, fará tudo para impedir vocês. Então, o que tem a ver a colheita da grande multidão com o selamento dos 144 mil? Bom, a colheita da grande multidão são os segundos frutos. É a segunda parte. A primeira parte nós estudamos semana passada. Se você não estudou o tema da semana passada, né? Você pode ir lá no grupo Ouvindo a Vara, você vai ver o PDF e o áudio, e também tem um vídeo que falou do tema da semana passada, 23 de maio de 2026. Mas hoje, 30 de maio de 2026, vamos estudar a segunda parte, a colheita de uma grande multidão. Antes de começar, eu gostaria de ler, como título de introdução, gostaria de ler o livro Mensagem Escolhidas, volume 3, página 338, que diz assim: nunca estamos ausentes da mente de Deus. Ele é nossa alegria e nossa salvação. Cada um dos antigos profetas falou menos para seu próprio tempo do que para o nosso, de modo que suas profecias são de utilidade para nós. Mais uma vez, vou ler aqui. Cada um dos antigos profetas falou menos para seu próprio tempo do que para o nosso, de modo que suas profecias são de utilidade para nós. As profecias que vamos estudar aqui, de Jeremias, de Isaías, Zacarias e outros profetas bíblicos, são de suma importância para nós. Aliás, esses profetas antigos falaram menos para o tempo deles
do que para o nosso próprio tempo. Ou seja, as profecias deles são valiosas para nós que estamos vivendo na última geração, nesses últimos dias. Mensagens escolhidas prova de forma categórica que os escritos da serva do Senhor nunca colocam a Bíblia de lado. Os escritos de Ellen White nunca colocam a Bíblia de lado. Aliás, esses escritos inspirados pelo Espírito Santo exaltam a Bíblia, exaltam os profetas que Deus usou nos tempos passados. Cada um dos antigos profetas falou menos para o seu próprio tempo do que para o nosso, de modo que suas profecias são de utilidade para nós. Então, amados irmãos, já que esses profetas falaram menos para o tempo deles do que para o nosso, vamos analisar os escritos deles para saber o que eles têm a dizer sobre a colheita de uma grande multidão. O que eles têm a dizer sobre a maior campanha evangelística que o mundo nunca viu. O que esses profetas têm a nos dizer? Já que a serva do Senhor diz que eles falaram menos para o tempo deles e muito mais para o nosso. Agora vamos em Isaías capítulo 66, vamos ler os versos 15 a 18. Isaías 66, pegue sua Bíblia, por favor, acompanhe a leitura da palavra de Deus com a Bíblia aberta. Por favor, não fique distraído com conversas, né? Foque na palavra, né? Foque no estudo para que você possa entender o plano de Deus para nós, seu povo, nesses últimos dias. Como que ele vai salvar milhões e milhões de indianos, de chineses, de muçulmanos, enfim, de americanos. Como que Deus vai... Qual é o plano de Deus? Qual é a agenda de Deus para a reta final? Isaías 66, verso 15 a 18, diz assim: Portanto, eis que o Senhor virá com fogo, e com suas carruagens como um redemoinho, para executar a sua ira com fúria, e a repreensão dele com chamas de fogo. Porque pelo fogo e pela sua espada, o Senhor pleiteará com toda a carne. Em outras versões diz, o Senhor entrará em juízo com toda a carne. E os mortos pelo Senhor serão muitos. Que você vê o Senhor vindo para fazer um juízo, para executar um juízo. Tá? Pelo fogo, pela sua espada, e ele entrará em juízo com toda a carne, e muitos não vão poder subsistir nesse juízo, serão mortos. Versos 15 e 16. Eis que o Senhor virá. Então, ele vem para executar um juízo. Quem são as pessoas que vão ser afetadas por essa vinda, por esse juízo do verso 16 e a vinda do verso 15? Agora vamos no verso 17. Aqueles que se santificam e se purificam nos jardins, atrás de uma árvore, de alguma árvore no meio, comendo carne de porco e a abominação e o camundongo, serão consumidos juntamente, diz o Senhor. Então, nesse juízo, você vê uma categoria de pessoas que se deleitam em alimentos proibidos pelo Senhor, não fazendo a reforma de saúde da Bíblia e do espírito de profecia, comendo qualquer coisa. A palavra diz que essas pessoas serão consumidas. Verso 17. Mas interessante, essas pessoas que vão ser consumidas não são pessoas comuns, não são pagãos, não são pessoas irreligiosas. São pessoas, sim, que buscam santificação e purificação. Né? Aqueles que se santificam e se purificam no jardim, ou seja, nas congregações, atrás de alguma árvore no meio. Ou seja, eles se escondem detrás de uma árvore no meio. Uma árvore é símbolo de liderança, de líderes, como você pode ver em Daniel, capítulo 4, né, especialmente no verso 22, né? Daniel diz que Nabucodonosor, o rei da Babilônia, o líder da nação, era
comparada a uma árvore frondosa, gigantesca, certo? Em Mateus capítulo 3, versos 7 a 10, nós vemos que os fariseus e os saduceus eram comparados à árvore que não estava dando fruto. Em Isaías capítulo 40, o povo comum, capítulo 40, verso 6, especialmente 6 e 7, o povo é erva. O povo comum, o povo é erva. A liderança, os líderes do povo são as árvores, né? Daniel, Mateus e outros textos na Bíblia. Ok? Então, aqui, esses que se santificam, voltando para Isaías 66, verso 17, essas pessoas que buscam santificação, purificação, se escondendo debaixo da sombra de uma árvore no meio da congregação, segundo líderes, seguindo homens, mas também comendo qualquer coisa que o Senhor proíbe, serão consumidos. Verso 18. Porque eu conheço suas obras e seus pensamentos. Virá o tempo, virá o dia em que eu reunirei todas as nações e língua. Elas virão e verão minha glória. Então Deus fala a razão pela qual ele vai executar esse juízo. Ele tem que reunir todas as nações. Mas primeiro, ele tem que passar em juízo aquelas pessoas que buscam santificação, purificação, aquelas que têm uma mensagem sobre a reforma de alimento e eles não estão praticando, comendo qualquer coisa que o Senhor proíbe, eles serão consumidos. E o que acontece com aqueles que escapam desse grupo? O que acontece com aqueles que escapam? O verso 19 diz: e eu colocarei um sinal entre eles e enviarei aqueles que deles escaparem às nações, para Tarsis, Pul, Lude, que entesam o arco, para Tubal e Javã, para as ilhas bem longe, que não têm ouvido minha fama, nem têm visto minha glória, e eles anunciarão minha glória entre os gentios. E eles trarão todos os vossos irmãos para uma oferta ao Senhor, proveniente de todas as nações, sobre cavalos e em carruagens e em liteiras, sobre mulas e sobre dromedários, para o meu santo monte Jerusalém, diz o Senhor, como os filhos de Israel trazem uma oferta e um vaso limpo à casa do Senhor. Aqui você vê claramente que no verso 15 e 16, o Senhor vem para executar um juízo. Verso 17, os que são afetados é um grupo de pessoas religiosas que conhecem o Senhor, buscando santificação e purificação, mas ao mesmo tempo estão debaixo da sombra de uma árvore de liderança em posição de destaque, ou seja, no meio da congregação. Mas também comendo qualquer coisa que o Senhor proíbe, né? Aí, desse grupo escapam. Enviarei os que deles escaparem às nações, provando que as pessoas que escapam as pessoas que escapam desse grupo são pessoas que conhecem a glória de Deus, que conhecem a sua palavra, por isso são enviados aos gentios, são enviados aos de fora, são enviados para anunciar a glória de Deus entre as nações. Verso 19. E o que eles vão fazer? E eles trarão todos os vossos irmãos para uma oferta ao Senhor proveniente de todas as nações. Irmãos, até agora, esses versos de Isaías, capítulo 66, não se cumpriram. Não há registro na história da igreja onde Deus fez um juízo tremendo, e muitos vão morrer aí nesse juízo. E os que deles escapam, Deus envia não a algumas nações, mas a todas as nações. E interessante que os versos 21, se você vai em Isaías 66,
Diz no verso 21, que está na tela com vocês. Verso 21. Veja só, verso 21 diz: e eu também tomarei deles, ou seja, daqueles que vão chegar, né, que os escapados vão trazer provenientes de todas as nações, Deus vai tomar deles para sacerdotes e para levitas, diz o Senhor. Aí no verso 22, prova que ainda é uma profecia que não se cumpriu, ou seja, é uma profecia para os últimos dias, é uma profecia escatológica, algo para os últimos dias. Porque como os novos céus e a nova terra, os quais eu farei, permanecerão perante mim, diz o Senhor, desta forma a vossa semente e o vosso nome permanecerão. Ou seja, essas pessoas vão trazer os últimos conversos antes da volta de Jesus. E daí vem o milênio, e depois do milênio, novos céus, nova terra, né? Enfim, irmãos, Isaías 66, geralmente, nós usamos os versos 17, que vai falar da carne de porco, etc., e o verso 22 e 23, novos céus e nova terra, e o 23 vai falar do sábado, né? Mas não é só isso, irmão. Isaías 66, 15 até o final, fala dos últimos eventos do evangelho, os últimos acontecimentos. Primeiro, Deus intervirá na sua amada igreja, e ao chegar à igreja, ele encontrará uma série de coisas que não agradam a ele. Pessoas que buscam santificação, purificação na igreja, mas seguindo homens, seguindo a árvore que está no meio da congregação, comendo coisas proibidas pela Bíblia e pelo espírito de profecia, se deleitando em alimentos proibidos. Eles serão consumidos. Mas veja que os que deles escaparem serão enviados às nações, provando que os que escapam são pessoas que conhecem a vontade de Deus. São pessoas que já receberam treinamento na igreja adventista do sétimo dia. São pessoas que têm as últimas mensagens para a humanidade. São pessoas que conhecem bem o plano, a agenda de Deus para o mundo na reta final da história. Então, Deus envia os escapados, os que escapam do juízo que acontece entre esse grupo que tem a mensagem da reforma de saúde, que tem a mensagem da santificação, purificação, mas muitos deles, muitos, não estão praticando e estão seguindo homens. A árvore que está bem no meio da congregação. Interessante ver que eles trarão todos os vossos irmãos como uma oferta ao Senhor proveniente de todas as nações. É claro, é uma profecia, irmãos. Aqui é uma profecia. Porque não podemos dizer que o evangelho chegou a todas as nações e trouxemos de todas elas uma oferta a Deus. Além disso, esperamos ainda a execução do juízo dos versos 15 e 16. É a vinda do Senhor para executar um juízo. Pegue sua Bíblia de novo. Analise o verso 15. Eis que o Senhor virá. Está vendo a palavra, o verbo vir no futuro? Virá. Ele virá. Está vendo aqui? Pegue sua Bíblia. Pegue sua Bíblia. Acompanhe a mensagem. Você vê a vinda do Senhor aqui? Esta vinda aqui não é a vinda do Senhor nos ares. É a vinda do Senhor registrada também em Ezequiel capítulo 3, capítulo 9, verso 3, perdão. Ezequiel 9, verso 3. E a mesma vinda do Senhor em Malaquias capítulo 3, verso 1. A vinda do Senhor na sua igreja, no seu templo. A vinda do Senhor entre aqueles que buscam santificação, purificação, mas estão comendo qualquer coisa, as coisas que o Senhor proíbe. A vinda do Senhor na sua amada igreja, e ele encontrará a igreja não seguindo o cordeiro, mas a igreja debaixo da sombra de uma árvore no meio, seguindo homens. E o juízo vai ser terrível. É a mesma mensagem que estudamos na semana passada. É a continuação, a parte 2. E haverá escapados. E os escapados são enviados a todas as nações. E você sabe, quando Jesus voltar nas nuvens para levar a igreja do Senhor já preparada
para tal evento, para nos levar para os céus, ele não vai mandar ninguém para pregar o evangelho. A pregação do evangelho terá sido concluída. Mas aqui é outro evento, irmãos. É outro evento. É outro acontecimento. Essa vinda aqui é a vinda do Senhor para executar um juízo na sua amada igreja. Lógico, você não vai ver ele. Não vai ver ele andando no nosso meio. Mas você vai sentir a presença dele nesse juízo que acontecerá em breve na amada igreja do Senhor. E pelo amor de Deus, irmãos, não se atrevam a rejeitar essa mensagem. Ela é de Deus. E Deus vai fazer exatamente o que você está ouvindo. Não importa se eu ou você creia, ou creiamos nesta aqui, a palavra de Deus não cairá por terra. O ser humano pode contestar, pode brigar, pode dizer que isso não é assim, não vai acontecer. Oh, amados irmãos, na hora certa, quando chegar a hora, Deus cumprirá estritamente as suas palavras, com certeza absoluta. Continuando agora em outra parte. A igreja reino se torna uma coroa de glória na mão do Senhor. Como que o Senhor vai resgatar essa grande multidão de todas as nações? Isaías 66 diz que esses conversos sairão de todas as nações. E você sabe que hoje tem nações que nós não podemos pregar a palavra. Praticamente é proibido pregar a palavra de Deus nessas nações. Mas como que Deus vai fazer isso? Isaías 60 vai mostrar, vai nos dar um vislumbre. Levanta-te, Isaías 60, a partir do verso 1. Levanta-te, brilhe, porque tua luz é chegada e a glória do Senhor amanhece sobre ti. Portanto, eis que a escuridão cobrirá a terra, e densa escuridão o povo. O Senhor, porém, levantar-se-á sobre ti, e a glória dele será vista sobre ti. Amém. Deus vai glorificar a sua igreja, amados irmãos. A igreja vai sair da fase laodiceana, morna, desgraçada, miserável, pobre, cega e nua, para entrar na fase gloriosa da igreja triunfante. Alguns acham que a igreja se torna triunfante na volta de Jesus. Não, amados irmãos. A igreja se torna triunfante com a intervenção divina dentro dela e ela permanecerá triunfante, triunfante, triunfante ainda mais até o dia glorioso da volta de Jesus. Sim, ela passará definitivamente e eternamente. Passará da fase laodiceana morna, misturada com joio, misturada com acãs, para passar da fase triunfante, somente joio, e ainda revestida do poder de Deus, revestida da presença do Espírito Santo. Sim, mas sobre ti, levantar-se-á sobre ti, e a glória dele será vista sobre ti. E os gentios virão à tua luz, e reis, ou seja, governantes, presidentes, primeiros ministros, e reis para o brilho do teu levantar. Ergue teus olhos em todas as direções ao redor e vê, todos eles reúnem-se, eles vêm a ti, são as pessoas da grande multidão, da mesma multidão que está em Isaías 66, verso 19 e 20. Sim, Deus vai trazer de todas as nações uma oferta agradável, né, pelos missionários adventistas do sétimo dia, autêntico, né, fiéis, aqueles que escaparão do juízo do Senhor na sua amada igreja. Então, Deus vai reuni-los através desses missionários, destemidos, cheios do Espírito Santo. Ergue teus olhos em todas as direções ao teu redor e vê, todos eles reúnem-se, eles vêm a ti, teus filhos virão de longe, tuas filhas serão levadas nos braços ao teu lado. Verso 5.
Então tu verás e ficarás radiante, e teu coração temerá e se regozijará, porque a fartura do mar será trazida a ti, as forças dos gentios virão a ti. Amém. A fartura do mar. O que significa o mar na linguagem profética? O mar significa povo, nações, povos, nações, né? Apocalipse capítulo 17, verso 15. Então, a fartura do mar não quer dizer literalmente muitos peixes e peixes, mas de forma figurativa, os peixes que a rede do alto clamor, os peixes figurativos, que são a grande multidão, o alto clamor, vão capturar os obreiros que vão pregar, os obreiros que vão dar o alto clamor. A fartura do mar será trazida a ti, as forças dos gentios virão a ti. Qual é a força do Brasil? A verdadeira força do Brasil é o povo. Porque o Brasil é cheio de minérios, de ouro, de petróleo, né, de fazendas, mas não tem ninguém para trabalhar. Não tem ninguém para comprar e vender. Não tem ninguém para fazer avançar o país. Então, é um Brasil vazio, mesmo cheio de riquezas. Então, a força do Brasil é o povo brasileiro, é as populações do Brasil. Então, a força dos gentios é o povo que vai se decidir em favor da verdade na reta final do Evangelho, amados irmãos. As forças dos gentios virão a ti. O alto clamor vai tirar das garras de Satanás uma grande multidão que ninguém poderá contar. Em vez de ser um pouquinho de salvos, na reta final é uma grande multidão que vai dizer não ao decreto, não ao inimigo, não a Satanás, e vão se posicionar em favor da verdade, em favor da lei de Deus, na hora 1/10. Sim, as forças dos gentios virão a ti, a multidão de camelos te cobrirá, os dromedários de Midian e Efá, todos eles desde Sabá virão, eles trarão ouro, incenso, e irão proclamar os louvores do Senhor. Uma vez eu estava na igreja e um líder religioso estava pregando sobre Isaías 60. Ele diz, olha, isso se cumpriu quando Jesus nasceu. Porque entraram ouro e incenso. Mas aqui diz uma multidão. Aqui diz as forças dos gentios. Aqui está mostrando que os gentios vão vir. Mas na visita dos reis eram 3. Eram 3. Então, 3 não significa a multidão. E o líder religioso diz que isso se cumpriu já. Isaías 60 se cumpriu quando Jesus nasceu. Ele falou isso, né? O povo, né, meio que, né, aceita, porque o povo segue a árvore que está no meio e não questiona. Mas eu fiquei pensando, vem cá, quantas pessoas foram visitar Jesus? A Bíblia diz que são pouquinhos, né? São uns 3, né? Não era uma multidão, não era 100, 200 pessoas ou 300 pessoas, milhares que vieram. Não, aqui, Isaías está mostrando uma multidão de pessoas vindo com os meios de transporte que eram conhecidos no tempo do profeta. Eles usavam camelos, dromedários, burros, cavalos, né, etc. Mas aqui, os meios de transportes que usamos é avião, trem, enfim, navios. Então, muitas coisas, muitos da grande multidão vão vir de todos os cantos, sendo levado lá pelo Senhor, chegando aos milhares, respondendo positivamente à pregação do Evangelho na reta final. Todos os rebanhos de Quebar serão reunidos a ti, os carneiros de Neibaiote suplir-te-ão, eles te achegarão com aceitação sobre o meu altar, e eu glorificarei a casa da minha glória. A casa da sua glória é a igreja reino, a igreja na sua fase triunfante, na sua fase purificada, sem nenhuma cã, sem nenhum joio no meio dela. Deus vai glorificar aqueles que vão fazer parte dessa igreja triunfante. Amém? E eu glorificarei a casa
da minha glória. Quem são estes? Verso 8, Isaías 60, verso 8. Quem são estes que voam com uma nuvem e como as pombas em direção às tuas janelas? Quem são eles? Certamente as ilhas esperarão por mim, e os navios de Tarsis, primeiramente, para trazer teus filhos de longe, e com eles a prata e o ouro deles, até o nome do Senhor teu Deus, e para o Santo de Israel, porque ele te tem glorificado. Amém. Deus vai glorificar o seu povo. As nações vão olhar pela primeira vez uma igreja poderosa, invencível, à prova de bala, de míssil, à prova de fogo, de fogueira, de qualquer coisa que o inimigo, de qualquer instrumento mortífero que Satanás poderia usar contra nós, como ele usou no passado, e infelizmente esses instrumentos tinham poder para tirar a nossa vida no passado, queimavam os discípulos. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, Paulo foi decapitado, e outros discípulos, outros apóstolos foram covardemente assassinados pelos gentios, pelos pagãos. Agora, Deus vai intervir na sua amada igreja, e a igreja sairá como um exército invencível, revestida da armadura da justiça de Cristo. A igreja deve entrar em seu conflito final, diz Ellen White, formosa como a lua, brilhante como o sol e formidável como o exército com bandeira. Deve ela ir a todo mundo vencendo e para vencer. É uma igreja invencível que vai poder dar o alto clamor quando sair o decreto proibindo os homens comprar ou vender. Uma igreja assim que vai dar o golpe final a Satanás neste mundo. É por isso que Satanás odeia essa mensagem. Ele odeia você que quer estudar essa mensagem, que vai dar o último golpe na cabeça dele. Vai finalmente esmagar a cabeça de Satanás com a gloriosa mensagem do alto clamor, tirando das garras dele uma grande multidão de chineses, de coreanos. Você lembra que na Coreia do Norte é uma prisão para milhões de almas sedentas, não somente sedentas do evangelho, da palavra de Deus, mas sedentas, famintas, pessoas morrendo de fome, literalmente falando, não tem alimento suficiente, não tem liberdade religiosa, não tem Cristo. Eles estão acorrentados por mais de 70 anos, e a igreja não pode entrar, pregar o evangelho ali, porque o exército dos norte-coreanos mataria, aniquilaria qualquer pessoa que se atreva a entrar, a passar as fronteiras da Coreia do Norte para libertar esses coreanos. Mas, glória a Deus, está chegando o dia, Deus vai enviar os 144 mil em todos os países, e algum deles penetrarão a fronteira da Coreia do Norte e os outros países. Tem muitos países que proíbem a pregação do evangelho. Deus diz, porque ele tem te glorificado. Deus estará com seu povo. Somente uma igreja com essa descrição profética, com uma descrição tão clara, tão nítida nos profetas e nos escritos de Ellen White, somente uma igreja assim vai poder triunfar gloriosamente no mundo inteiro. E por isso você tem que sacudir, tem que se levantar, acordar do sono, dizer, sai daí, Satanás, eu quero fazer parte desse exército. Em nome de Cristo Jesus, eu vou me esforçar com todo o poder que Deus nos deu para estarmos entre os 144 mil, como diz a serva do Senhor. Esforcemos-nos, esforcemos-nos. O inimigo está dizendo, não se preocupe, fique dormindo, seja um adventista morno, seja um adventista de qualquer jeito, não se preocupe, porque esse número não tem nada a ver com a tua salvação. Aliás, líderes religiosos dizem, não é ponto de salvação. É isso mesmo, eles dizem isso, não é ponto de salvação. Enquanto é, sim, é o ponto de salvação, porque Deus está dizendo, com esse número, com as primícias, ele vai sacudir o mundo nos quatro cantos. Verso 10, Isaías 60, verso 10. E os filhos de estrangeiros irão edificar teus muros, e os reis deles irão suprir-te, porque em minha cólera te afligi, mas em minha boa vontade tenho eu tido misericórdia de ti. Portanto, teus portões estarão abertos continuamente. Eles não serão fechados nem de dia, nem de noite, para que os homens
possam trazer as forças dos gentios, ou seja, possam trazer as populações dos gentios. Amém. Milhões e milhões vão fazer parte dessa igreja estabelecida na reta final, a igreja reino, ou se dia e noite entrando pessoas, dia e noite, para trazer as forças dos gentios. E que os seus reis, ou seja, seus líderes, seus reis, os seus governantes, possam ser trazidos com eles. Ou seja, os povos, muitos desses povos não vão vir sozinhos. O primeiro-ministro vai decidir, olha, eu vou me posicionar com a Igreja Adventista do Sétimo Dia na reta final. Lógico, não vai ser o mesmo nome, né? Deus diz que vai, né? Vai dar um novo nome, né? Esse é outro tema. Vou me posicionar com a Igreja Adventista na fase triunfante. Vou me posicionar com o povo do alto clamor. E os seus súditos temente a Deus, vai dizer, ele vai? Por quê? Eles vão receber estudo, eles vão ver a demonstração do Espírito Santo, juntamente com seus reis, seus governantes, no caso, eles vão ser conduzidos até o reino, até Sião, a igreja purificada, composta das primícias, e enquanto os segundos frutos, a grande multidão, estão entrando. Mas qual vai ser a consequência das nações que vão dizer não? Verso 12, Isaías 60, verso 12 diz, portanto, a nação e o reino que não vierem a servir-te, perecerão. Sim, aquelas nações serão completamente devastadas. Misericórdia. Aqui você vê dois grupos de nações. Um grupo de nação sendo salva, né? Juntamente com seus líderes tementes a Deus, com sua população, suas forças, as forças dos gentios. E outro grupo de nações que vão fazer tudo para impedir que o povo seja selado, ou seja salvo. Então, essas nações serão completamente devastadas. Mostrando aqui Deus separando o trigo do joio. Ele tira o trigo do joio para colocar no celeiro dele, no reino estabelecido, enquanto o joio que fica será completamente devastada. Primeiro, pelos juízos que acompanharão a pregação da mensagem, pelas 7 últimas pragas depois do fechamento da porta da graça, e finalmente essas nações ímpias que se colocaram ao lado do inimigo serão completamente devastadas, destruídas pelo resplendor da glória do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, dois grupos aqui. Então, aqui não é algo que aconteceu lá atrás, no tempo do profeta. Não é algo que acontecerá depois do milênio. É algo que vai acontecer ainda na reta final da história. Dois grupos de nações. Verso 13. A glória do Líbano virá a ti, o abeto, o pinheiro, o cipreste, juntamente para embelezar o lugar do meu santuário, e farei o lugar dos meus pés glorioso. Amém. O lugar dos pés do Senhor. Como diz assim, olha, meu trono está no céu, mas a terra é o cabelo dos meus pés. Amém. Ou seja, Deus não se esquece da terra. Não se esquece da terra. O lugar dos seus pés será glorioso, onde ele estará com os 144 mil. Onde ele estará? O lugar dos seus pés. Apocalipse 14, verso 1 diz, João viu 144 mil no monte Sião com o cordeiro. E dali que ele vai glorificar o seu povo. Assim as nações vão ver isso. Uma luz brilhante, uma luz poderosa sairá de lá e como uma noite escura, você vê, coloca uma luz, numa noite bem escura, automaticamente a luz atrai os insetos de todos os cantos. Atrás, aí você vê, vai estar cheio de mosquinhas, cheio de insetos. Assim o reino estabelecido vai atrair as pessoas que são atraídas pela luz. As pessoas tementes a Deus irão para lá. Ou sim, verso 14, os filhos também daqueles que te afligiram virão
inclinando-se a ti, e todos aqueles que te desprezaram curvar-se-ão em direção às plantas dos seus pés, e chamar-te-ão a cidade do Senhor, a Sião do Santo de Israel. A Sião do Santo de Israel. Por isso, João viu, no capítulo 13 de Apocalipse, no último verso, ele viu o número 666 sendo formado. Apocalipse 13, verso 18, né? E logo em seguida, ele viu em Sião outro número, 144.000, outro número, com o cordeiro, para dar uma resposta ao número formado no capítulo 13. E quem que vai dar essa resposta? Aqueles selados. Aqueles que Deus vai usar para magnificar o seu nome, para divulgar, anunciar a sua glória entre os gentios. Amém, irmãos? Por isso, o lugar dos seus pés será glorioso. O Senhor vai glorificar o seu povo, a sua amada igreja. A igreja não mais vai ser uma igreja desgraçada, miserável, pobre, não. Não. Há uma igreja poderosa, uma igreja uma igreja revestida do poder de Deus. Agora vamos continuar. Em Isaías 62, vamos sair do 61 e vamos para o 62, que tem o mesmo ensinamento. Por amor de Sião, o mesmo Sião que está no verso 14, no verso 14 do 60, o mesmo Sião que está aqui no verso 1 do 62. É a mesma Sião que está no capítulo 14 de Apocalipse. Por amor de Sião não guardarei a minha paz, e por amor de Jerusalém eu não irei descansar, até que a sua justiça resplandeça como a aurora, e a sua salvação como uma tocha que arde. E os gentios, aqueles da grande multidão, e os gentios verão a tua justiça, e todos os reis a tua glória, e tu serás chamada por um novo nome, o qual a boca do Senhor pronunciará. Deus vai chamar a sua amada igreja por um novo nome, igual que aconteceu com a igreja judaica. Essa profecia foi parcialmente cumprida com o estabelecimento da igreja cristã. Os judeus, ou seja, os judeus, né, israelitas ali, né, os discípulos ali, que eram todos israelitas, igual os 144.000, são selados das 12 tribos de Israel. Veja só, no início da igreja também, os judeus que foram chamados por Jesus, né, os discípulos ali, que se tornaram os pais fundadores da igreja primitiva, da igreja cristã, o nome deles foram mudados de judeus para cristãos. Deus deu um novo nome para eles. Na reta final também, passando da fase laodiceana, a igreja laodiceia é morna, sendo liderada por um anjo cego, desgraçado e miserável. Então, a igreja laodiceana não mais será chamada Laodiceia, não mais vai ter um nome laodiceano de mornidão. Deus vai colocar um novo nome que até agora não sabemos. Nós não sabemos. Igual os discípulos, ao aceitar a mensagem de Cristo, não sabiam que mais na frente o nome deles não seria mais judeus, mas cristãos, como você pode ver em Atos, capítulo 11, verso 26. Foi em Antioquia que os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos, ou seja, seguidores de Cristo. Pela primeira vez foram chamados ali. Mas enquanto eles chamavam, o nome deles anterior era judaicos, igreja judaica, ou judeus, ou prosélitos ao judaísmo. Mas se tornaram cristãos. O antigo nome judaico ficou para trás e o novo nome cristão passou para frente. Igual que vai acontecer
Quando Deus purificar a sua amada igreja, não mais vai ter um nome que nós conhecemos hoje internacionalmente. Não mais um nome que nós conhecemos como Laodiceia. Passará da fase laodiceana de mornidão, desgraçada, miserável, pobre, cego e nua, para uma igreja poderosa com um novo nome, cheia do Espírito Santo. Cheia do Espírito Santo, amados irmãos. É o segundo Pentecoste. O resultado do primeiro Pentecoste levou à mudança do primeiro nome, sim, do nome de judeus, porque todos ali que estavam no aposento alto, orando durante esses 10 dias, todos eles eram judeus, e todos eles estavam em Jerusalém. Aí o primeiro Pentecoste fez uma tremenda mudança, tanto na pregação do evangelho, também no futuro vai ser também no nome, não mais judeus, agora cristãos. Igual que vai acontecer agora com o segundo Pentecoste. Tu não mais será chamada abandonada, nem a tua terra nunca mais será chamada desolada. Contudo, tu serás chamada Ezibá, e tua terra Beulá, porque o Senhor se deleita em ti, e a tua terra terá marido. Porque, como um homem jovem casa-se com uma virgem, desse modo teus filhos casarão contigo. E como o noivo do dia do seu casamento regozija-se com a noiva, desse modo teu Deus se regozijará contigo. Eu tenho posto sentinelas sobre os teus muros, ó Jerusalém, as quais nunca se manterão descuidadas, nem de dia nem de noite. Vós que fazeis menção do Senhor, não conserveis silêncio, e não lhe deem repouso, até que ele estabelecer, até que ele tornar Jerusalém um louvor na terra. Amém. Meu, que lindo esse verso. Deus vai fazer do seu povo um louvor na terra. Não mais igreja laodiceana. Laodiceia morna, cega e que combate a mensagem de Deus. Mas a igreja triunfante com seu novo nome se tornará um louvor na terra. É por isso você verá multidões e multidões de gentios vendo esse povo santo, um povo que anda na luz do Senhor, um povo intrépido, um povo invencível, um povo imune a qualquer ferramenta humana para tirar a vida, um povo capaz de entrar em todos os países, os mais bem armados do mundo, e resgata os cativos de Satanás da mão dele e traz até Sião. Por isso diz, vós que fazeis menção do Senhor, com essa mensagem, não conserveis silêncio, não escondam a mensagem. Faça tudo para que todos possam conhecer essa maravilha, esse ouro que Deus está colocando nas nossas mãos. Verso 8 de Isaías 62. O Senhor tem jurado por sua mão direita, amém, e pelo braço da sua força, aleluia. Certamente eu não darei mais o teu trigo para ser alimento aos teus inimigos, e os filhos do estrangeiro não beberão mais teu vinho, o qual tu tens produzido com esforço. Mas aqueles que o têm ajuntado comerão e louvarão ao Senhor, e aqueles que o têm trazido beberão juntamente dentro dos átrios da minha santidade. O que Deus está querendo dizer? Hoje fazemos muita obra missionária. A obra missionária, batiza em monte de gente batizam. E cadê eles? É como se você estivesse trabalhando em vão. Mas depois da purificação da igreja, não mais trabalho em vão. Não mais você trabalha e prega, e às vezes a pessoa entra e sai, não mais. Acabou esse tempo. É outra fase, outro nível. Ninguém estará trabalhando em vão. Você vai trabalhar na casa do Senhor, no povo de Deus, e você verá os resultados. Verso 10. Passai os portões, preparai vós o caminho do povo. Amém. Construí a estrada do alto clamor, a estrada que está sendo preparada com a pregação da mensagem do selamento, para que essa estrada seja preparada para a introdução do povo.
para que o povo possa transitar até Sião, até a igreja purificada na hora 10ª. Ajuntai e lançai fora as pedras, erguei uma bandeira para os povos. Amém? Não somente devemos preparar a estrada, mas também temos que levantar a bandeira. Vamos ver que bandeira é essa aqui, viu? Uma bandeira para os povos. Eis que o Senhor tem proclamado isto até o fim do mundo, mostrando que Isaías 60, 61, 62 vai acontecer no fim do mundo. Amém? Nos últimos dias. Então, essa bandeira, essa estrada, tem que ser preparadas na reta final da história do mundo. Eis que o Senhor tem proclamado até o fim do mundo. Dizei à filha de Sião, eis que a tua salvação vem, eis que a sua recompensa está com ele, a recompensa está com Jesus na sua volta, mas e sua obra antes dele, perante ele. Primeiro, a obra de salvação é antes dele. Primeiro, ele faz a obra de salvar a humanidade, né, através da bandeira do alto clamor, e a recompensa está com ele. Eis que tua salvação vem, eis que a sua recompensa está com ele, a recompensa está com ele, a recompensa, ele vai nos recompensar na sua volta, mas a obra perante ele, ou antes dele, antes da sua volta. E eles o chamarão, olha como os gentios, aqueles que vão entrar, que vão transitar essa estrada preparada, onde Deus está lançando todas as pedras, todos os empecilhos, todos aqueles que não estão dispostos a fazer as reformas, serão lançados como pedras inúteis do lado do caminho, serão lançados fora, e ainda para que Deus prepare o caminho para que somente os fiéis, somente aqueles que estão dispostos a pagar o preço, eles possam estar ali para dar as boas-vindas à grande multidão. Eles os chamarão o povo santo, os redimidos do Senhor. Tu serás chamadas, procurada, uma cidade não desamparada. Amém. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Em Isaías capítulo 11, verso 10 a 12, diz assim: naquele dia haverá uma raiz de Jessé, a qual erguerão como uma bandeira do povo, a ele, essa raiz de Jessé, que é o próprio Jesus, a ele os gentios buscarão o seu descanso, ou seja, o lugar do seu descanso será glorioso. E acontecerá naquele dia que o Senhor colocará sua mão novamente, uma segunda vez, para resgatar o remanescente do seu povo, o qual sairá da Síria e do Egito, de Patros, de Cuxi, de Elão, de Sinar, de Amate e das ilhas do mar, e ele erguerá uma bandeira para as nações. Essa é a bandeira do alto clamor. Por isso, nós devemos preparar o caminho, preparar a estrada na qual vão transitar as multidões, né, do alto clamor, que é uma igreja preparada para recebê-la, mas a mensagem é Cristo em nós, esperança da glória, é Cristo sendo reproduzido em nós. Essa é a bandeira para os povos, uma mensagem salvífica personificada nos servos de Deus, não uma mensagem de boca para fora, mas uma mensagem que impactará e que deve impactar você agora, na reta final, e você fará parte desse povo, preparando o caminho, a estrada que a grande multidão vai usar para chegar até o reino, que é a pregação do Evangelho. E erguerá uma bandeira para as nações, e reunirá os desterrados de Israel, e ajuntará os dispersos de Judá, desde os 4 cantos da terra. Ou seja, o ajuntamento vai ser dos 4 cantos da terra, amados irmãos. Todos os caminhos levarão para Jerusalém, a Terra Santa. Uma vez estabelecido o reino, que é a igreja purificada, começando com as primícias 144.000, que é um número bem pequenininho, em comparação aos milhões e milhões de pessoas que vão transitar essa santa estrada até Sião.
seguindo a bandeira. Amém. Cristo em nós, esperança da glória. Cristo em nós, esperança da glória, a qual erguerão como uma bandeira do povo. A ele os gentios buscarão, e o seu descanso será glorioso. Amém. Glória a Deus, irmãos. Não deixe que nada desse mundo distraia você para não fazer parte desse povo. A segunda parte desse tema de hoje ficará para a semana que vem. Mas até agora vemos que vai haver muitas pessoas. Eu poderia ler Zacarias capítulo 2 para confirmar mais. Versos 5 a 12. Eu poderia ler Zacarias capítulo 8, verso 20 a 23. Voltar a ler Isaías 66 para mostrar a conexão entre esses profetas. Mas para finalizar, eu vou ler somente alguns textos do Espírito de Profecia para mostrar que o que Isaías, o que Zacarias, o que os profetas do Antigo Testamento viram sobre o encerramento da obra do Evangelho, a bandeira que vai ser erguida poderosamente para salvar a grande multidão, que é Cristo em nós, esperança da glória, Cristo sendo personificado em nós, refletindo a completa imagem de Deus, sendo santificado pela verdade, refletindo a glória de Deus do nosso semblante. Amém? Por isso, 144.000, João os viu com o nome do Pai inscrito nas suas testas, que é o caráter de Deus, a imagem de Deus impressa neles. Amém, irmãos. Glória a Deus, amados irmãos. Ela não viu a mesma coisa, irmãos. Ela não viu a mesma coisa sobre o encerramento do alto clamor. Entre os habitantes do mundo espalhados por toda a terra, ele não diz: há uns que não têm dobrado, perdão. Há uns que não têm dobrado os joelhos a Baal, como as estrelas do céu que aparecem à noite. Esses fiéis brilharão quando as trevas cobriram a terra e densa escuridão os povos. Na África pagã, nas terras católicas da Europa e da América do Sul, sendo o Brasil o maior país da América do Sul, né, a maior população, então ela está se referindo ao Brasil, lógico. Aqui também, né? Brasil, Argentina, etc. Nas terras católicas da Europa e da América do Sul. Na China, a segunda maior população do mundo. Na Índia, a maior população do mundo. Nas ilhas do mar e em todos os escuros recantos da terra, Deus tem em reserva um firmamento de escolhidos que brilharão em meio às trevas, revelando claramente a um mundo apóstata o poder transformador da obediência à sua lei. Mesmo agora, eles estão aparecendo em toda a nação, entre toda língua e povo, e na hora da mais profunda apostasia, quando o supremo esforço de Satanás for feito no sentido de que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, Apocalipse 13:16, recebam sob pena de morte o sinal de submissão a um falso dia de repouso, esses fiéis, irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, resplandecerão como astros no mundo. Quanto mais escura a noite, com maior brilho eles refulgirão. Profetas e Reis, página 94. Aleluia. Uau! Aqui não vai ser somente alguns, não vai ser somente 144.000, vai ser um firmamento de escolhidos espalhados no mundo inteiro que vão se posicionar a favor da verdade, dizer não ao decreto dominical. Mas para que eles possam dizer não, para que eles possam ser resgatados, Deus primeiro sela as primícias. E quando sai o decreto, as primícias seladas vão resgatar essas pessoas fiéis
na África pagã, nas terras católicas da Europa e da América do Sul, da China, da Índia. Somente a China, a Índia, tem quase 3 bilhões de pessoas. Dos 8 bilhões que nós temos, tem alguma teoria que diz que o mundo tem mais de 8 bilhões, né? O próprio, parece que o Elon Musk falou que tem mais, né? Segundo o irmão estava falando sobre com isso comigo. Então, mas o que eles têm contabilizado? O que eles têm contabilizado são mais de 8 bilhões. Esses dois países têm quase 3 bilhões. E se você junta a América do Sul, a Europa, aí você quase tem a metade da população. Então, essas pessoas vão ser resgatadas por você, amados irmãos. Você que hoje está se preparando. Ela não diz também que não falo, porém, minhas palavras. Quando digo que o Espírito de Deus porá de lado aqueles que tiveram seu tempo de prova e oportunidade, mas que não distinguiram a voz de Deus e não apreciaram as operações do seu Espírito, então milhares da hora 1/10 verão e reconhecerão a verdade. Então, aqueles irmãos hoje que não querem nada com a mensagem do selamento, com a mensagem da hora 1/10, né? A mensagem do alto clamor, a mensagem de preparo, a mensagem que está preparando a estrada onde vão transitar a grande multidão de Apocalipse 7, verso 9, aqueles que vão abraçar a obra do Evangelho, a mensagem do Evangelho na reta final, aqueles que hoje não estão dando ouvidos a essa mensagem, a serva do Senhor diz, Deus vai colocá-los de lado. Não falo, porém, minhas palavras. Não falo, porém, minhas próprias palavras. Quando digo que o Espírito de Deus porá de lado aqueles que tiveram seu tempo de prova e oportunidade, mas que não distinguiram a voz de Deus ou não apreciaram as operações do seu Espírito, então milhares da hora 1/10 verão e reconhecerão a verdade. Isso está no livro Mensagens Escolhidas, volume 2, página 16. Então, amados irmãos, hoje é a tua oportunidade de conhecer essa mensagem e fazer parte da primeira fase da colheita, a colheita das primícias, dos primeiros frutos. É a tua oportunidade. Se você desprezar, não quer saber, então você vai ser colocado de lado. Você não vai fazer parte desse número e teu destino vai ser a destruição de Ezequiel 9. Então, milhares, depois da purificação da igreja, milhares, na hora 1/10, vão ver e reconhecer a verdade, essa mesma verdade que muitos estão desprezando na amada igreja do Senhor. Os mornos, colocados de lado, e os fiéis, selados, revestidos do poder de Deus, para pregar a mensagem na hora 1/10. Você pode ver isso também no livro Esse Dia com Deus, na página 168, né? Eu não vou ler esse texto, mas você vê que ela diz, multidões devem ser reunidas no aprisco. Muitos que conheceram a verdade, corromperam seu caminho diante de Deus e se apartaram da fé. As fileiras incompletas serão preenchidas pelos que foram representados por Cristo, com Cristo, como tendo vindo na hora 1/10. Uau! Então, multidões serão reunidas no aprisco, na igreja purificada. Enquanto os adventistas que tiveram oportunidade de compreender, viver essa mensagem, se apostataram da fé. Então, serão colocados no esquecimento. E as fileiras incompletas, para mostrar que eles vão perder os seus lugares. Então, essas fileiras incompletas serão preenchidas pelos que foram representados por Cristo como tendo vindo na hora 1/10.
Isso é muito profundo. Há muitos com os quais o Espírito de Deus está dando. Oh, amados irmãos, o que você vai fazer? Vai ficar na mornidão laodiceana? Vai dizer nada a ver, estou bem. Tu vai ficar na mornidão laodiceana e ser colocado no esquecimento eterno, perdão, no teu lugar no reino, e ser destruído na destruição de Ezequiel 9? Ou tu vai abraçar a mensagem para que quando chegar a hora 10ª, na última crise da humanidade, Deus possa usar você e dar o alto clamor, e assim multidões e multidões serão reunidas no aprisco do Senhor. E o último texto aqui. Isso está em Eventos Finais, página 212. Você pode ver que eu não estou lendo todos os textos. Aí, você poderá analisar esse PDF com muito carinho, juntamente com o áudio, e assim você terá uma visão bem mais completa do que eu estou falando aqui. Eventos Finais, página 212. Também na Mensagem Escolhidas, volume 2, página 16. Milhares da hora 10ª verão e reconhecerão a verdade. Essas conversões à verdade operar-se-ão com uma rapidez surpreendente para a igreja, e unicamente o nome de Deus será glorificado. Milhares se converterão à verdade num dia, os quais, na hora 10ª, verão e reconhecerão a verdade e as atuações do Espírito de Deus. Amém. Então, na hora 10ª, tudo isso vai acontecer. Agora estamos na pré-10ª hora. Estamos na pré-10ª hora. Não chegou a hora 10ª ainda. Estamos na preparação. Qual preparação? Ser selado, fazer as reformas, seguir a Jesus de todo o coração, ser um verdadeiro adventista do 7º dia, um adventista que crê na Bíblia e no Espírito de profecia, um adventista que faz as reformas, um adventista que obedece a Deus, mesmo quando líderes religiosos possam dizer, não, não é bem assim, não pregamos assim, mas você deve ser um adventista que segue ao Senhor, segue um escrito está, mesmo quando a maioria diga, não, não é assim, não vou crer assim, não vou fazer, não vou praticar assim, porque a maioria não faz. Mas você tem que ser um servo fiel a Deus e se preparar para essa hora 10ª que está chegando rapidamente. Vamos fazer a oração final e finalizar o nosso estudo avançado neste dia 30 de maio de 2026. Oremos a Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai que está no céu, louvado, engrandecido, adorado seja teu nome, Senhor. Agora, Senhor, que acabamos de ver a tua mensagem, a tua palavra, Senhor, na Bíblia, no Espírito de profecia, pedimos que, em nome de Cristo Jesus, possamos obedecer a toda a palavra que sai da tua boca. Que possamos viver essa mensagem, andar na tua luz. Estamos agora na pré-10ª hora. Que o Senhor possa ter misericórdia de nós e obedecer a toda a palavra que sai da tua boca. Louvamos e engrandecemos teu santo nome e te agradecemos porque o Senhor enviou essa linda e poderosa mensagem para nós, para que possamos nos preparar. Guia-nos, Senhor, e proteja-nos e ajuda-nos a nos preparar para essa hora gloriosa, uma hora que Deus, a hora 10ª, na qual o Senhor Deus vai resgatar milhões e milhões de pessoas das garras de Satanás, milhões e milhões de pessoas dos vícios, das drogas, de todo tipo de pecado, e assim ser levado para Sião, para a tua igreja purificada, preparada para essa hora de emergência. Que possamos fazer parte dessas primícias e que possamos falar as palavras da tua serva, dizendo, esforcemo-nos com todo o poder que Deus nos deu para estarmos entre os 144 mil. Esse é o teu desejo e também o nosso. Nós oramos e te agradecemos, Pai, com o perdão de todos os nossos pecados e também com uma bênção sobre cada família, cada lar que está ouvindo essa mensagem. Oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor.
Amém, Senhor Deus. Amém, amém, amém. Glória ao Senhor Jesus. Glória ao Senhor Jesus.